Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero meditar com vocês aqui em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 10 ao diante, que diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Moisés, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vás a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, lhe disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles disseram: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Vemos aqui o chamado na vida de Moisés, né? Quando Deus fala ali com Moisés, ali, né? No meio daquela sarça ardente. E todos nós já conhecemos a história, né? Sabemos que Moisés tinha um chamado ali desde o ventre. Que ainda ali no ventre, né? Deus guardou aquele menino, né? Mais tarde ali, Deus permitiu que ele não fosse descoberto ali, fazendo com que ele fosse criado ali dentro da casa de Faraó, né? Vemos ali que outras coisas aconteceu na vida de Moisés, né? E depois de um tempo ele até se retirou ali do Egito, reconstruiu a sua vida ali fora, né? Mas mesmo assim, o chamado de Deus permaneceu de pé. E agora chega a hora de Deus falar diretamente com ele. Mas que eu quero meditar com vocês aqui em como Moisés reagiu quando Deus chamou ele, né? Quando Deus mostra ali o plano todo desenvolvido que Deus tinha através da vida dele, Moisés, ele não foca ali em tudo, né? Embora ele tinha visto Deus falando com ele ali no meio da sarça pegando fogo, embora Moisés tinha tido ali agora essa experiência maravilhosa, né? Aos olhos diante dele, ele ainda ficou temeroso. Por um momento ele apenas focou em quem ele era. Ele achou que ele não era capaz de desenvolver esse chamado, né? Tanto que a primeira pergunta que Moisés faz para Deus é: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os meus filhos? E é exatamente isso que eu quero meditar com vocês nesse dia de hoje. O Senhor, ele chama, né? Ele tem um chamado na vida de cada pessoa, né? Mas existem pessoas que Deus tem um chamado específico. E o critério do nosso Deus chamar cada um de nós é diferente do ser humano. Porque o ser humano, quando ele vai fazer essas escolhas, ele faz baseado ali na sabedoria, naquilo de bom, de melhor que o ser humano pode oferecer. Ali, quando, por exemplo, a gente vai buscar um emprego, a gente tenta impressionar ali pelo currículo. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ele não precisa de currículo para fazer chamada na nossa vida, porque o nosso Deus ele não nos chama baseado naquilo que nós somos. Aqui Moisés, a preocupação dele no momento era, mas espera aí, quem sou eu? Mas se nós formos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 26, nós vemos que o critério do nosso Deus quando ele faz um chamado na vida da pessoa é diferente, né? O nosso Deus, ele não se baseia. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 23. A palavra diz que o nosso Deus, quando ele vai chamar, né? Ele não se baseia na sabedoria, ele não se baseia nessa pessoa poderosa e muito menos se está entre os nobres, ou seja, se tem uma boa família ali. Não, o critério do nosso Deus chamar é diferente, né? O nosso Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as coisas mais vil, mais desprezíveis deste mundo para aniquilar, né? As que são. Então, vemos que o chamado de Deus é algo maravilhoso.
e que está totalmente ligado à sua graça, porque ele não precisa de cada um de nós para fazer nada para ele. Se ele quisesse desenvolver a sua obra aqui sozinho, né, no momento só, ele deixaria tudo pronto. Ou se ele quisesse, ele poderia então pegar os anjos que estão à sua disposição e mandar para fazer essa obra. Mas não, ele quis partilhar comigo, com você, né? Essa graça tão maravilhosa, esse privilégio, porque a obra do Senhor é algo muito fino, é algo maravilhoso. E saber que o nosso Deus escolheu nós, que não somos ninguém, não somos nada, para fazer isso, é maravilhoso. Mas muitas das vezes nós somos chamados por Deus e ficamos focados em quem nós somos, porque nós achamos que para Deus nos usar, nós tínhamos que ser muito melhores. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que é justamente assim, né? Quando nós vamos ver os testemunhos das pessoas que estão dentro da igreja, nós vamos ver que os testemunhos delas são todas pessoas que no mundo não tinha valor algum. São as pessoas que estavam muitas das vezes, né? Ali no fracasso, na derrota. Mas o Senhor, o que ele fez? Ele fez ali, né? Essa obra tão maravilhosa na vida daquela pessoa, justamente para que ela pudesse, então, testemunhar das suas maravilhas para outras pessoas. Então, meu irmão, quem sabe o Senhor tem um chamado na tua vida, você está relutando, porque você tem focado os seus olhos em quem você é. Mas no decorrer do texto que nós vemos que o Senhor fala para ele, ó Moisés, eu vou ser contigo, né? E isso basta, meus irmãos, se nós saber que o Senhor é conosco, né? Isso basta para que nós venhamos conseguir desenvolver aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer. Aí Moisés, relutante, dá pergunta para Deus, Senhor Deus, mas e quando eles me perguntarem, quem que me enviou? Aí o Senhor, então, né, responde a Moisés ali, de uma forma, né, maravilhosa. O Senhor diz para ele, o eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, o que eu quero deixar para você de meditação nesse dia de hoje? Assim como Moisés perguntou para Deus quem ele era, porque ele achou incapaz, ele achou que ele não dava conta. E o Senhor responde para ele, Moisés, não precisa você estar focado em quem você é, eu sei quem você é, né? Eu estive com você desde quando você foi formado do ventre, eu acompanhei ali tudo que aconteceu na sua vida. Eu não estou focado em quem você é, mas eu quero que você foque em quem eu sou. Que o eu sou o que sou vai estar contigo nesse chamado, que o eu sou o que sou vai estar contigo, né? Para te ajudar, para te capacitar. Porque tudo que nós precisamos entender é através da fé, é isso, que nós sozinhos não conseguimos nada mesmo, que nós não somos nada, realmente. Nós temos que ter a dependência total do nosso Deus. Sozinho nós não conseguimos desenvolver nada. Sozinho não sai palavra nenhuma da nossa boca. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para desvendar essa palavra. Mas se nós tivermos, né, ciente que o eu sou o que sou está conosco, e foi ele que nos enviou para fazer essa obra, e isso basta, meus irmãos. Então eu quero dizer para você nesse dia de hoje, talvez você tenha focado demais em quem você é, mas eu quero dizer para você, mude o foco nesse dia de hoje, começa a focar naquele que te chamou para fazer essa tão grande obra. Vemos aqui no capítulo 4 que Moisés ainda indaga a Deus um pouquinho, e com mais uma desculpa, ele quer fugir do seu chamado, ele diz para o Senhor, Senhor, mas eu não sei falar, né? Mas o Senhor fala para ele, Moisés, mas quem que fez a boca do homem? Né? E essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje. Talvez você tá querendo arrumar desculpas aí para você não falar, para você não cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas o Senhor tá perguntando para você, mas espera aí, você tá achando que é da sua própria capacidade? Não, é o Senhor que vai te capacitar, né? Aqui ele tenta por um momento até falar pro Senhor, manda, por que você não envia aquele que o Senhor vai enviar aqui para me ajudar? Ele meio que quer dizer assim, Senhor, tem pessoas melhores, né? Mas o Senhor diz para ele, não, era ele mesmo que tinha que cumprir essa tarefa. E assim o Senhor diz para ti também nesse dia de hoje. Se o Senhor te chamou, agarre essa oportunidade com as suas mãos, né? E creia que é ele que vai
te capacitar. Talvez se Moisés tivesse desistido ali do seu chamado, tivesse negligenciado o seu chamado, ele tinha perdido a oportunidade de conhecer o Senhor tão perto, saber que o Senhor falava com ele ali cara a cara, tantas experiências maravilhosas que o Senhor teve ali junto com Moisés. Se você negligenciar o seu chamado hoje, o Senhor levanta outra pessoa, sim, para fazer a vontade dele. Só que talvez você vai estar perdendo muitas experiências maravilhosas que o Senhor quer te dar. Então, que você venha meditar hoje nessa mensagem e reconhecer que você não precisa ser nada mesmo. É Deus quem precisa ser na sua vida. E assim, né, cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Eu agradeço a oportunidade de que você venha ser, mais uma vez, edificado em nome de Jesus.